Louvado seja nosso Deus nessa hora e Jesus, nosso Salvador e Pai eterno. E o Espírito Santo vem então nos iluminar, nos esclarecer e fazer então que a gente avance cada dia melhor na nossa espiritualidade. Tem um texto aqui da Palavra de Deus que é bem controvertido. E aí então ele vai destacar quem é a Igreja de Deus nesse tempo, o qual foi a Igreja de Deus no tempo de Jesus, que diz assim, texto bem conhecido, Mateus 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso, também não é uma única vez que a gente coloca isso nas lições da escola sabatina. E nós temos visto uma loucura dos últimos tempos, uma má compreensão. Se fosse só a Igreja Católica, que crê que Pedro foi o primeiro Papa, e que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela, tudo bem, tolerável. É a tradição, a mentalidade deles, a luz que eles têm, né? Esse dia mesmo eu estava vendo um padre falando, né, da apostasia que está avançando dentro da Igreja Católica. Ele estava, assim, desesperado até. Só que ele, no final, ele lê esse texto aqui. A igreja está nessa situação, está cheia de lobo dentro da igreja, cheia de problema, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro foi o primeiro Papa e os nossos sucessivos Papas devem ser reconhecidos. Mas esses dias também eu vi uma TV católica no YouTube, fiquei assustado. O católico ali aconselhando alguns não, quem estivesse ouvindo, a se reunir em casa e dizendo que esse Papa não representa eles. Eu assustei de ouvir uma coisa dessa. E que o outro, então, eles chegam a dizer que ele foi feito assim um golpe contra ele, né? O Bento XVI. Mas o que assusta mais nos tempos de hoje, tempo de Laodiceia, é adventistas usando esse texto para defender, mesmo com todas as apostasias, usar esse texto. Será que esse texto é desse jeito? Para quem que Jesus estava falando? Para Pedro? Pedro era a pedra? Não, a pedra é Cristo. E quem era a igreja que ele estava se referindo, que as portas não iam prevalecer contra ela? Na época ali, já tinha a igreja apostólica, né? Constituída, Jesus já tinha escolhido ali os seus discípulos, impôs as mãos sobre eles, já tinha um tesoureiro, uma igreja organizada, e já estavam separados, mesmo ainda quando não tinha terminado tudo, mesmo antes do ano 34, bem antes disso, que terminava o tempo de graça para Israel, como indivíduos e como nação, nós sabemos que terminou na morte de Cristo na cruz, mas antes disso, Jesus já tinha constituído a sua igreja. E aí ele fala que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Se a gente for ler tudo hoje, até eu combinei com o Mateus, meu filho, está dirigindo essa reunião nessa hora, para que a gente faça um estudo separado, com mais tempo, e colocar no site da nossa igreja, para que a gente esclareça melhor as pessoas. Eu, ainda ontem, anteontem, eu estava vendo aí uma pessoa irada contra a situação.
Até o Mateus nem sabia disso, né? Mas já viralizou para todo lado, né? Aqui o colégio, que perto de nós, perto de Campinas, desenvolveu um circo dentro da universidade, né? Um show com mágicos, com mulheres mal vestidas, trapézio. E então, onde que o cidadão chegou? Ah, é o joio que está aí dentro. Mas o joio vai ser varrido com a tempestade e a igreja vai ficar com os fiéis. Quando Jesus falou as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava falando da igreja apostólica. E lá no grande conflito, logo no começo, vem falando que quem ficou com as propriedades, as poucas que existiam, com as 4 paredes da igreja apostólica, foram o papado. E a igreja agora foi para onde? Fugiu para o deserto. Então, qual igreja que as portas do inferno não prevaleceria contra ela? Ela ia ficar eternamente? Não. A igreja constituída dos fiéis. Atos dos Apóstolos, a irmã White escreve, agora me foge a página, da 18 ao 21, por aí. Almas fiéis constituem a igreja de Deus em todas as épocas. Por isso que eu conversei com o Mateus de nós colocarmos mais texto numa hora, assim, com mais tempo, né? E delongarmos mais nesse assunto. Agora, eu fico pensando, várias vezes ouvindo adventista, lendo esse texto, falando que é para eles, que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Eu vi uma coisa estrondosa aí, tal de dança do caixão, dentro da igreja. Segundo o Mateus me falou, os africanos lá, quando vão fazer o enterro em algum lugar da África, eles levam o caixão dançando, né? Eu não entendo bem aquele ritual, né? Agora, dentro da igreja, jovens, primeiro eles fazem continência e depois eles começam o caixão na mão dançando. Mas essa do circo foi o pior de tudo, né? E aí, então, ali as pessoas defendendo. Eu lembro que uma vez eu estava em Hortolândia, no Colégio Adventista, e nós tínhamos ido ali para comprar livro. E naquele dia, era uma festa de aniversário do colégio. Tinha um circo ali também. E aí, eles estavam filmando aquilo. E eu combinei com um rapaz amigo meu, dele vender para mim a fita depois, a gravação da fita. Ele pensou bem quando eu fui buscar essa fita, ele resolveu não me vender, nem me entregar, nem me doar a reprodução dela. Aí eu falei, fiquei sem esse documento. Mas agora está aí na internet, viralizado um circo do maior estrondo, né? Maior auê dentro do colégio. E aí, então, o cidadão, depois de falar mal da apostasia da situação, ele entra nesse texto aqui. Porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Eu tenho um texto aqui que eu explicava ele, mas eu não sabia, eu confesso, explicar ele detidamente. Eu confesso. Eu, meu sogro Jaime Aquino e tantos outros obreiros, a gente estava tão atacado pelos apóstatas que a gente não lia o texto e o contexto, como diz uma jovem aí no passado, né? Que agora não está mais no nosso meio. Então, aqui na página 380 do volume 2 do Mensagem Escolhida, eu fui alertado do que se passava o texto. Então, meu filho, que é bem mais novo que eu, mas está seguindo a mesma linha dos estudos, de preocupação com a Bíblia, espírito de profecia, na área de publicação,
foi que resolveu ler melhor o texto e me despertou para a situação. Então, veja bem, vamos ver de que tempo que está falando aqui a página 380 do volume 2 do Mensagem Escolhida. Satanás operará seus milagres para enganar. Então, aqui está dizendo uma coisa para quando? Para o futuro. Estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora do joelhamento. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem engano na boca. Precisamos despojarmos de nossa própria justiça e revestirmos da justiça de Cristo. Um pouquinho antes, está justamente falando do decreto dominical. Eu vou ler aqui um pouco um parágrafo antes, que é o que a gente não lia. Aí foi o Mateus que me alertou um dia lá em Porto Feliz, na propriedade do Cláudio. Diz aqui, devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até o centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma da justiça divina, o único seguro teste do caráter. E todos quanto não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecer às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar tanto o dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, à imagem da besta. Então, se a gente ler só a parte de baixo, a gente vai ver que é uma coisa para o futuro, mas não fala que futuro. E aí fala que a igreja está prestes a cair, mas não cairá. Parece que está prestes, mas não cairá. E aí, então, aqui o texto anterior, que a nossa irmã lá sempre aconselhava a gente, depois ela mesma não fez isso, leu o texto e o contexto, está falando do decreto dominical. Que igreja vai estar lá no decreto dominical? Fiel aos mandamentos de Deus. Aí alguém que faz parte do nosso movimento pode falar assim, nós, né? É muito fácil. Nós sabemos que a igreja que vai ficar fiel são as virgens prudentes. As virgens loucas vão rodar igual a palha, pelo vento, pela tempestade, pela sacudidura, que nós entendemos que é o decreto dominical. Mas que igreja é essa? Eu assusto porque eu falei que nós estamos no período de Laodiceia, que é um tempo de juízo, mas é um tempo de mornidão. Essa mornidão quer dizer cegueira. Então, essas pessoas, o padre a gente perdoa. A pessoa dentro do adventismo ter coragem de usar esse texto para dizer que a igreja dele ela não vai cair nunca, pode virar de ponta cabeça. Lá no evangelismo está escrito bem claro, as promessas de Deus são condicionais. Deus fala o quê por intermédio de Samuel para Eli? Na verdade, eu havia dito que você e sua casa iriam me servir diante de mim perpetuamente. Mas longe de mim tal coisa. Então Deus falou e agora pega, volta atrás. Então, vamos aqui no texto famoso, que eu já li muitas vezes para a pessoa que já estava com uma vontade louca de ir para a igreja, ex-igreja da profecia, aqui nós chamamos de igreja mãe, né? Que era para ser a igreja que deveria finalizar a obra,
Eu lembro até de um companheiro meu que ele falava que aquela igreja virou uma gaiola. E hoje ele está lá na gaiola. Então o texto diz assim: o Senhor Jesus, página 53 do Eventos Sinais, no digital, depois o Mateus vai ajudar aí, parece que está na 57 no digital. Então diz aqui: o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Então o que ele vai ter sempre para ele? Um povo escolhido. Quem que era o povo escolhido quando a Igreja Apostólica rodou? Na mão de Constantino e assim por diante, depois na mão do papado. A Igreja do Deserto, os valdenses, tantos outros que surgiram. Então aqui fala que o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servir. Quando o povo de Deus rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Não é fiel, Deus faz o quê? Chama outro. Mas está escrito, vamos ver um pouco mais. Texto e contexto. Quando uma igreja demonstra ser infiel, mas a igreja não ia ficar firme até o fim? A igreja está prestes para cair, não cairá. A igreja é como um barco que vai chegar ao porto seguro. E, de repente, a irmã White escreve que a igreja está num mar sem mapa e sem bússola. Como é que nós entendemos isso? Isso naquela época. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Ah, não, mas lá está escrito que a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aqui está falando ao contrário. O Senhor não pode mais cooperar com ele. Outras pessoas são, então, escolhidas para assumir importante responsabilidade. E aí, então, as pessoas não dão atenção a isso. Então, fica bem claro aí. Quando é que a igreja estará prestes a cair e não cairá? Lá por ocasião do decreto. A igreja vai sofrer uma pressão muito grande. Será que seremos nós? Nós estamos num período terrível, né, de juízo, mas num período de mornidão que pode afetar cada um de nós. Eu ouvi um pregador esses dias falando de umas crianças que foram encontradas na Índia, que foram abandonadas. Diz que eles tem pessoas que têm esse costume de pegar a criança e abandonar na floresta. E eles acharam essas crianças algum tempo depois, já grandinha. Sabe que jeito que elas tinham se tornado? Como animais. Elas viviam com os animais, dormiam como animais, andavam com as duas mãos e os dois pés, como quatro patas, não falavam, só grunhia, e comia carniça, comia carne, o que os outros animais comiam. Possivelmente acharam alguma fruta também. Aí tentaram mudar a cabeça dessas crianças quando foram encontradas. Não conseguiram. Não conseguiram. Ficaram animal para sempre, até morrer. Ainda morreram muito cedo. Então, o pregador vem falando, e eu achei importante, que nós somos, vamos dizer assim, imbuídos por aquilo que nós vemos, ouvimos, aquilo que está em nosso redor. Então, se você vai na cidade ou mora na cidade, vê aqueles grandes edifícios, né? Aquelas grandes torres, aqueles shopping magníficos, né? Restaurantes e tal, e você fica encantado com isso, você está igual aquelas crianças, sendo afetado. Mas nós vimos aí agora na lição, acabamos de estudar, quem é que estava ali agora imbuído de coisas celestiais que nada afetava eles.
Então, nós temos isso, nós temos estudado, nada desse mundo mais tinha valor. Então, agora, finalizando, aqui na apostila, na página 78, já quase no final, eu também lia esse texto e não percebi. Confesso de novo. Sabe quando você lê, às vezes porque você queria terminar aquele livro e não percebeu? Às vezes uma criança chorou, alguém chamou atenção, distraiu a mente e não percebeu a profundidade do texto. Mas eu lembro bem o lugar, estava eu, Niquinho, o Antônio Costa, neto, e o Matheus, lá em Guanambi, na casa da irmã Ruth, lá, então, na casa dela, e o Matheus me trouxe esse texto, Eventos Sinais 43, e na versão digital 48. Então, aqui é um material de 1888 de Ellen White, página 356, 357, ano 1889. Então, diz assim, foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis. O que ela vai confirmar? Que precisava haver uma reforma nas igrejas. Deviam ser efetuadas reformas, pois a debilidade e a cegueira espirituais se apossaram das pessoas que tinham sido agraciadas com grande luz e preciosas oportunidades e privilégios. Então, o que faltava para a igreja depois de Minneapolis? Efetuada a reforma, porque a igreja estava em debilidade, cegueira espiritual. E isso tinha se apossado das pessoas. E aí, então, ela volta atrás na história lá, dos protestantes. Como reformadores, eles haviam saído das igrejas denominacionais. Quem que saiu das igrejas denominacionais? Os adventistas. Do primeiro dia, adventistas do primeiro dia, depois receberam a luz do sábado, mas foram excluídos dessas igrejas denominacionais pelo clamor da meia-noite. E aí ela termina dizendo, tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Saída da onde? Dessa igreja que tinha saído dos reformadores, das igrejas denominacionais. Pensa bem uma coisa dessa. Então, tem certas coisas, nesse livro mesmo, Eventos Sinais, a gente tinha só tradução de alguns textos, principalmente da 42 e 43. E quando a gente ia em debate com os da igreja mãe, da ex-igreja da profecia, e lia esses textos para eles falavam, esses textos não existem. Isso foi há 40 anos atrás. E agora os textos saíram aqui nesse livro. Ai de ti, Capernaum, adventista do sétimo dia, que te ergues até o céu, em privilégio. No entanto, serás abatida. Não é serão abatido. Será abatida até o inferno. E aí continua assim, Sodoma, Tiro, Sidom, tivesse acontecido o que a luz que vocês têm, não teriam sido destruídos. Mas eles falaram, esses textos não existem, vocês estão inventando. Isso é coisa do Bálbaca. Invenção. E agora os textos estão aí. Agora eu pergunto, mexe com alguém? Falo de novo o que eu tinha falado no começo. Quando eu percebia que alguns queriam ir, estavam afrouxando e com amor para aquele outro lado, então eu fazia todos esses estudos aqui. Repetia tudo de novo. E para alguns não valeu nada. Nada. Sabe o que uma irmã falou para mim uma vez? Depois de todas essas explicações, depois de mostrar todas as apostasias, vocês só fazem acusação. Então, que jeito que a pessoa quer?
tranquilidade, paz e segurança. E aí, então, pode ter dança de caixão, pode ter circo, pode ter o que for, ecumenismo, traição, tanta coisa. Falando em traição, lá no Testemunho para Ministros, fala bem claro. Falando da lei de Deus, fala ali, se a igreja vacilar aqui, conta um dos pontos da lei de Deus, estou falando as minhas palavras, será considerada uma traição ao reino de Cristo. Divórcio, novo casamento, vai para a guerra, 7.500 soldados voluntários, não é porque o governo dos Estados Unidos obrigou, não, voluntário, 7.500 soldados adventistas, está aqui na nossa apostila, e quem declarou isso foi um teólogo adventista, numa meditação. Então, eu termino aqui, para não cansar os irmãos, mas espero que quem está ainda titubeando, pensando em alguma coisa melhor, voltar para a gaiola, ou desejo de ir para lá, reflita nesses textos, tenha misericórdia. As portas do inferno não vão prevalecer, mas é contra a igreja de Deus, a igreja remanescente. Aquela que estiver firme lá no final. Se não for esse movimento, vai ser outro. Queira Deus que seja esse movimento. Que a graça de Deus seja conosco nesse propósito. Amém. Amém. Estamos gratos por essa participação, que meu pai trouxe essa mensagem, e queria pontuar alguns aspectos aí levantados nessa mensagem. De fato, aqui, até confirmando algumas informações, né, no Eventos Finais, na página 53, meu pai leu, na versão digital na página 59, que nos fala dessa forma de Deus agir, condicional sempre. Uma igreja se tornando infiel, Deus escolhe outra. Aqui, o irmão Mário também nos trouxe um texto da meditação Filhos e Filhas de Deus, da página 265, que nos fala: a igreja de Cristo deve ser limpa, pura e santa para Deus. Também o texto comentado de almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra, está na página 11 do Atos dos Apóstolos, e na realidade o conceito aqui apresentado nesse texto, na continuação, diz assim: em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Então, sempre Deus tem um povo fiel em cada geração, por menor que seja, mas para levar adiante, para não se perde completamente a pureza do Evangelho. Diz ainda que essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. E assim, sucessivamente, a gente vê que ocorre. Também, agora, por último, foi citado o texto das Testemunhos para Ministros, página 16, que vem nos falando da necessidade da igreja se vestir com as belas vestes, Cristo, justiça nossa, exaltar a lei de Deus e a fé em Jesus diante do mundo, e diz assim na continuação: assim reconhece a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. E diz agora: sim, desafia as disposições divinas, for permitido ao mundo influenciar nossas decisões. Vejam bem agora a construção dessa frase. Vamos em partes em detalhe. Sem desafio às disposições divinas,
for permitido que ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. O resultado será esse. Diz ainda, se a igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Os pretextos, as alegações são muitas vezes sofisticadas, mas aqui diz que por mais enganador que seja essa argumentação apresentada para se volver contra a lei de Deus, nos livros do céu está registrado, então, uma traição ao reino de Cristo. O irmão Cláudio nos trouxe aqui também um texto do Testemunhos para Ministros, página 277, que nos dá o seguinte relato. O poder das trevas já colocou seu molde de inscrição sobre a obra, que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Então, nós vemos aqui alguns textos que ilustram, teríamos muitos para citar, como foi já dito, mas creio que nos trazem alguns elementos, pelo menos para aquele que, de repente, ainda não se aprofundou nesse estudo, que haja um despertamento diante da mensagem trazida, o interesse, então, de saber mais sobre este ponto. Queria destacar sobre o texto lido no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, que nos fala, então, sobre a igreja. Pode parecer que esteja prestes, talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Como nós vimos no contexto apresentado, aqui não está falando que a igreja está numa condição deplorável, com pecados, abominações, e por isso que parece que ela está prestes a cair. O propósito do texto não é este. Qualquer pessoa que apresentar esse texto, dizer de uma aparência prestes a cair, mas Deus assegura que não cairá, como isso então justificasse a apostasia em sua igreja, as abominações, os pecados abertos, está enganando as pessoas ao apresentar tal mensagem. Visto que nós vimos aí, o contexto é outro, os desafios dos últimos dias, a pressão que Satanás, através dos seus instrumentos na terra, efetuará, a lei dominical se efetivará, se espalhará, então começará nos Estados Unidos e avançará por todo o mundo. E neste momento, onde inclusive sinais e prodígios estarão sendo realizados pelas igrejas caídas, por intermédio de Satanás. Neste tempo, então, de pressão, onde aos olhos humanos pode parecer o quê? Sem saída, sem esperança para o povo de Deus. Deus estará na guarda do seu povo, para então resguardar diante desses perigos finais. Também, em relação ao que foi declarado nessa noite, nós vemos elementos de condicionalidade, tal como revelados por Ellen White no História da Redenção, na página 171, diz que as promessas de Deus a eles, se fossem obedientes, e as maldições que sobre eles viriam, se fossem desobedientes. Sempre será dessa maneira a forma de Deus agir. Também no Evangelismo, página 695, diz: cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. O irmão Francisco nos deixa também um texto da Meditação Maranata de 77, página 190, que diz que antes das últimas expansões da obra da apostasia haverá uma confusão da fé.
não haverá ideias claras e definidas a respeito do mistério de Deus. Será deturpada uma verdade após a outra. Podemos enxergar que em nossos dias já estamos vendo, diante de nossos olhos, então, o cumprimento, e vemos aí a descrença relacionada à divindade triuna e tantos outros pontos fundamentais da nossa fé.